Oi, boa noite pessoal. Hoje começando um pouco atrasado, né? Em cima da hora, melhor dizendo, 8 horas. O nosso 27º Benkyokai, tá? Espero. Oi, boa noite pessoal. Que todos vocês aproveitem mais alguma coisa aí, tá? Bom, 8 horas, deixa eu ver aqui. Conforme mandei, publiquei. Oi Alice, tudo bom? Hoje conseguiu assistir desde o começo, né? Ultimamente você disse que não consegue assistir no horário certo. Então, aproveite. Bom, Gilberto, obrigado, boa noite. Então, o assunto de hoje a gente está programando falar sobre a última parte da avaliação dos dados estatísticos e tal. Só que antes Seiko-san, obrigado. Antes de entrar nesse assunto, eu vou tocar sobre Kasamuchi, tá? Conforme a gente tinha comunicado já diversas vezes, né? Primeiro, em dia 1º de setembro, no Benkyokai, acho que 15º Benkyokai, nós tratamos de vários produtos típicos, alimento típico da cidade. O último item foi o Kasamuchi. Oi Edson, boa noite. Fujiko-san, boa noite. Por coincidência, naquela semana, naqueles dias, o nosso associado, o seu Kazuo Gnosa, de Joara, Mato Grosso, me ligou, mandou mensagem e falou: olha, você quer motigome de doação, né? E a gente acordou 30 quilos e ficou de trazer no final do ano, e de fato trouxe. Semana passada, domingo passado, trouxe lá de Joara, pessoalmente, no caminhonete dele, trouxe 30 quilos de arroz para nós e doou para nós, né? Então, eu já pedi relação, quem quiser uma parte desse motigome, né? Oi Sandra. A gente está aceitando solicitações, tem mais algumas cotas que quem quiser, desde que tenha condição de vir retirar no sábado agora, né? Na nossa sede, poderá mandar o nome aí, tá gente? Aí só vir retirar. A ideia é a seguinte, estou pedindo ajuda de os senpais, quem sabe onde tem aquela folha da Saningo. Eu tenho uma família vizinho aqui, Maeda-san, que tem. Aí o Hajime-san disse que no campo de Getobo de Virapurudente tem. Meu irmão achou também no campo de Getobo aqui do Carrão. A Elaine tem na casa da sogra. E tem mais alguns que conseguiram localizar um pouco de folha. Nós vamos fazer, eu vou combinar com todos eles durante a semana, para ver se a gente faz coleta no sábado, ou na sexta-feira da tarde, no sábado de manhã mais ou menos cedo, juntar tudo na nossa sede, para depois ser entregue junto com o motigome, né? E 25, se der até 30 folhas para cada família. Aí vocês vão ter tempo de sábado e domingo para fazer, né? E tentar fazer esse Kasamuchi. Logo depois que eu fiz Benkyokai em setembro, eu fiz experiência de fazer em casa, nunca tinha feito, mas com base nas receitas que você entra na internet, YouTube, você vê um monte de receitas, cada um dando um jeitinho um pouquinho diferente. E eu vi algumas receitas, eu fiz conforme receitas do YouTube. Receita do YouTube, ou seja, receita de Okinawa, não usa mais motigome para fazer, né? Eles já compram um motigome já em pó, como se fosse um farinha, isso aqui é motigome, né? Então tem um trabalho a menos, simplesmente pega o motigome, mistura com os ingredientes que queira completar, como se fosse fazer bolo, massa de bolo, e depois, em vez de forno normal, vai no vapor, 30 minutos de vapor. É uma coisa bem mais prática. Só que, como nós temos hoje motigome, eu estou separando
mais ou menos 1,2 kg para cada família, porque pode ser que 25, já tem 20 e poucos, pode ser que tenha mais solicitação, até um torno de 20, quase 30 famílias eu consigo distribuir, tá? E não prometo para todos 25, 30 folhas de saningo, porque obter saningo é um pouco, por enquanto ainda é complicado, porque a gente não sabe onde tem, né? São poucos lugares que nós temos, com certeza. Alice, Suniko-san, Michan, obrigado. Hajime-san, obrigado. Então, a ideia é nós juntarmos, estou separando o Otigome, o Kazu, o Gnosa me recomendou esse arroz Shimai, colhido agora, tal, não foi feito processamento voltado para comercialização em pacote e tal, então veio solto, né, num saco de 30 quilos. Então recomendou usar garrafa PET para não estragar rápido, né? Então estou fracionando mais ou menos 1,2 kg para cada família, tá? E quem pediu e que possa vir buscar, vai estar no sábado na nossa sede para distribuir. Quem quiser, quem não deu nome, quem quiser ainda, tem condições, tá? É só mandar mensagem, ou no Face, ou no WhatsApp, tá? Condição é vir buscar no sábado e principalmente se nós conseguirmos folha, tentar fazer caça-muti, nem que seja uma porção não muito grande, né, para experimentar, tá? Então, hoje nós vamos começar falando sobre caça-muti, um pouquinho de caça-muti, já foi tratado no outro Benkyokai, então não vou falar muito da parte histórica da coisa, da lenda, essas coisas já foi dito. Mas eu vou passar minha experiência de fazer caça-muti, ou seja, receita, tá? De como fazer, tá bom? Eu sofri, apanhei, e dessa vez foi muito difícil, quase que abandonei no meio do caminho, porque não estava indo bem, mas no final ficou bom. Ó, tá aqui, ó, a prova, tá aqui, tá? Saiu, acho que quase 30 desse aqui, fiz quase 30 caça-muti, tá aqui. Já comi mais da metade. Muito bom, viu, gente? Então, caça-muti, eu talvez tenha esquecido de mencionar no Benkyokai, é o seguinte: caça-muti, sempre eu digo que tem uma data, que o Okinawa inteiro faz. Dona Irene, obrigado. Tamaki-san, tá bom, Nihon Kazu, né? Domo arigatou gozaimasu. Denise, obrigado. Então, por que todo mundo faz na mesma data? Dia 8 de dezembro, no caso de Okinawa, no calendário lunar, acaba caindo no mês de janeiro, mais ou menos, do ano seguinte, no calendário normal, né, calendário gregoriano. Porque é feita oferenda para os Butsudan, não sei se eu comentei isso. O caça-muti é feito e depois põe na oferenda no Butsudan, no Hinukan. Depois é que é dividido entre consumido entre familiares. Quem tem filhos, já disse, né, eles penduram quantidade de moti conforme a idade de cada um. Se tiver 2 filhos, ficam duas colunas de moti pendurado na parede, tá? E vai consumindo um por dia. Miyagi-san, Iha-san, domo arigatou gozaimasu. Então, aí, deixa eu virar aqui. Então, em Okinawa, como quem tem filhos, né, eles penduram assim, ó, dá a cara de felicidade do bebê. Então, por que caça-muti para nós, eu que morei até 72 em Okinawa, pra gente na época, pós-guerra, Okinawa ainda dificuldade, doce era uma coisa muito difícil, raro, né, a gente poder consumir doce. Então, ter um caça-muti desse, uma vez por ano, era um motivo de muita alegria pra gente. Boa noite, o Mauro. Noria-san, domo arigatou gozaimasu. Então, tá? Como é que é feito? Então, primeira coisa,
Aquele que tem condições de comprar pó e fazer para o pó é mais fácil, tá? O estágio, primeiro trabalho de fazer a massa fica bem mais fácil. Mas, como nós estamos distribuindo o caça-moti, o motigome, então nós vamos ensinando a parte do motigome. Motigome tem que ser, deixa eu ver, aqui não vai ter foto, mas o motigome você tem que pegar o motigome e pôr de molho, de pelo menos uma noite, umas 10 horas de molho na água, sem cozinhar. Só pegar o motigome, põe na água. Quantidade de água não precisa se preocupar muito. Fui recomendar de pôr pelo menos, se for 2 copos de arroz, 2, 3 copos de água. Mas a água pode como dizer, ter excesso, depois você tem que tirar mesmo, tá? Fazer massa. Então pode pôr bastante água, facilita na hora de triturar, e depois tem que tirar o excesso de água para fazer massa mais compacta. Bom, então deixa a noite inteira de molho, depois pega essa água, o arroz que ficou de molho, pega, normalmente o pessoal usa liquidificador, bate no liquidificador arroz cru com razoável quantidade de água. Se a máquina suportar por menos água, ou seja, já fica massa, é melhor, vai ter menos trabalho de você tirar o excesso de água, mas pode prejudicar o liquidificador. Então a gente costuma pôr bastante água, deixar meio líquido e bate. E quando ficar parecendo leite, você vai em 2, 3, 4 vezes, bate, junta a quantidade que você precisa, né? Feito isso, virou como se fosse um leite ou mingau, alguma coisa assim. Você tem que coar num pano limpo, pano prato bem limpo, põe e tem que torcer. Tem que tirar o máximo de água, e o que ficar, a água vai embora, joga fora. A massa que ficar tem que ficar numa consistência um pouco mais consistente do que massa, por exemplo, de pizza, tá? Porque a textura final da massa, quando está pronto para ser embalado, é mais ou menos toda receita de Okinawa diz que textura da massa tem que ser igual à orelha, parte gorda da orelha, tá? Então isso é meio difícil de a gente rodando na hora de fazer massa fazer igual, mas diz eles que tem que ser nessa textura da orelha, tá? Então, só que normalmente a gente põe outros ingredientes na massa, né? Então vamos voltar para frente. Então, caça-moti embalado. Isso aqui é antes de ir para o vapor, tá? Não fica bonitinho assim não, esverdeadinho não, tá? Essa folha do saningo que a gente está caçando na praça aí para poder oferecer para vocês. Ingredientes. Esse ingrediente eu marquei, tá? Foi eu que escrevi, minha sugestão, porque nós vamos distribuir 1,2 kg mais ou menos para cada família. 1,2 kg tem uma quantidade relativamente grande e também dá um pouco de trabalho, e muito provavelmente não vamos conseguir oferecer quantidade de folha de saningos para 1,2 kg. Para isso, provavelmente teria que juntar uns 40 folhas, e é quase impossível. Então não adianta fazer massa e não ter folha, né? E a primeira vez pode ser que não fica tão bom, então pega metade, 600 gramas. O segundo ingrediente que se põe em Okinawa, sempre a maior parte das cidades põe muito batata doce. Okinawa tem batata doce roxa, que é roxa até para dentro, não só a casca, né? Por dentro batata roxa. Põe muito batata roxa em outras cidades, mas Kincho, por ser terra de inhame, então muita gente põe inhame, tá? Cozinha inhame, descasca, amassa e põe no porção. Então, ou batata doce ou inhame. Eu, na experiência de domingo passado, eu pus 500 gramas de açúcar mascavo para 1,2 kg de motigome, tá?
Então, só que como é metade, então estou recomendando 250 gramas de açúcar mascavo, só que o açúcar mascavo não adoça legal, ainda eu achei que se colocando um pouquinho de açúcar refinado, vai ficar um gosto um pouco melhor, tá? Então minha sugestão é também um pouquinho de açúcar refinado, tá bom? Então, eu parei de você, o arroz foi ficou de molho, foi no liquidificador, bateu, virou massa, né? Não, ficou meio que leite, tem que torcer, tirar o excesso de água, deixar só o arroz mesmo, né? Ele vai ficar meio, como no liquidificador, não fica que nem pó, tá? Não fica meio que granuladinho, mas não tem problema, tá? Não dá para fazer virar pó, tá? Aí torce, tem que ficar numa consistência muito próximo do massa de pastel, porque quando você põe batata ou inhame já cozido, amolecido, misturando amolece um pouco mais, né? Entendeu? Então o fato de adicionar inhame nesse momento, ele não endurece mais, tá? Ele amolece um pouquinho. Então, se caso estiver muito duro, só põe um pouquinho de água. E outra coisa, gente, mesmo que não conseguiu torcer legal e a massa ficou bem mais mole, sabe, não ficou longe da textura ideal que eles falam que é da orelha, não se preocupe. Meu caso foi isso aí, domingo, eu achando que estava bom, quando misturei inhame e açúcar, a massa ficou muito mole, muito mole, muito longe do ideal. Deu vontade de desistir, largar tudo. Só que estava fazendo, então tava já tinha folhas, né? Eu fui pegar no vizinho aqui, então não podia jogar fora, né? Foi cedido gentilmente para o vizinho, então do jeito que estava, aparentemente não tão legal, mas eu consegui embalar tal e pus no vapor. Não é que ficou exatamente igual, então a massa, mesmo que ficar um pouco mais líquida, mais aguada, não tem problema, vai no vapor, nivela tudo, então não precisa se preocupar se caso a massa ficar meio mole, tá? Eu tive prova de que pode ser também. Ideal é massa parecida com de pizza, mas se caso não conseguir fazer, porque depois de feito pronto, não tem como você engrossar mais, né? Se você se está grosso, põe a água para amolecer, mas o contrário não tem jeito, né? Então, mas eu fiz e no final deu, e ficou bom, tá, gente? Ficou gostoso. Então, na hora de misturou bem com açúcar, inhame e tal, tá vendo esse pessoal aqui? Por isso que eu falo, teria que ficar mais ou menos como se fosse massa de pastel, de pizza, fica fácil de embalar. Algumas dicas, recomenda, primeiro folha tem que ser bem lavada, passa com sabão, com esponja, porque tem muito pó, muita sujeira, por isso de São Paulo, então limpa direitinho, primeira coisa. Segunda coisa, não é face lisa, brilhante que é usado, tá? É usado face oposta, costado, é o verso, né? O face um pouco mais áspera, menos brilhoso. Só que recomenda-se passar azeite onde vai ter contato com o moti, tá? Depois, na hora de comer, gruda tudo. Se você passar azeite assim, antes, gruda bem menos, fica muito mais fácil de comer, tá? E dobrar, embalar para ficar daquele jeito aqui. E dar um nozinho, não precisa apertar, só para não abrir, né? Só para manter o formato. Testoção, obrigado pela audiência, tá? E depois vai no vapor, deixa eu ver se eu não deixei, puxa vida, falha minha. Aqui na capa acho que deve ter. Aqui, por exemplo, a pessoa tirou foto, para tirar foto tirou a tampa, mas tem que tampar e vai no vapor. Algumas receitas falam 30 minutos, 40 minutos, varia muito, mas até 50 minutos eu vi. Eu deixei 40 minutos por via das dúvidas, tá? Mas fica legal, tá? Tem que ter bastante vapor,
algo de 30 minutos, 50 minutos, tá bom? E feito isso, depois esfria. Quem tem Butsudan faz oferenda no Butsudan e consome. E vão gostar, viu? Não tem nada a ver com moti tradicional, praticamente não tem gosto, não tem tempero. Isso aí não. Como vai batata, açúcar, mascavo, açúcar, é doce, muito, muito legal. Gostaria, né, com o tempo que os associados Kincho Jinkai, de repente, adquirisse o hábito, né, a tradição de fazer mochigomi todo ano, né, e oferecer para o Butsudan, né, e também para as crianças da família. Quem sabe, muita gente vai começar a adotar essa tradição aí, tá? Bom, caso alguém, ainda durante o Benkyokai, se alguém tiver dúvida, quiser fazer pergunta sobre essa receita, pode mandar aqui pergunta, vamos tentar responder online. Agora consigo ler as mensagens, né? No começo não consegui, agora consigo ler. Pode mandar, tá, gente? Deixa uma outra coisa. Acabei esquecendo o que ia falar. Bom, então, a primeira parte do Benkyokai de hoje seria isso que eu queria falar. Espero que mais gente possa. Pessoal do interior, naturalmente não vou conseguir entregar esse 30 quilos que a gente ganhou, mas se é para comprar, vai na lojas especializar produto japonês que vai poder encontrar mochigomi em pó. Fica muito mais fácil, tá? Põe mochigomi, põe numa embalagem, meio quilo, aí você põe mais uma proporção, usa a minha proporção que eu estou sugerindo, que deu certo, um pouco de nhamen ou batata doce, açúcar mascavo, um pouco de açúcar, mexe, deixa uma textura boa. O único problema é achar o folha de saningo, né? Aí tem que caçar. Muitos utinantes plantam, tá? Em várias famílias, inclusive eu, em setembro, logo depois do Benkyokai, eu plantei aqui no quintal, no canto. O ano que vem, a partir do ano que vem eu vou ficar autossuficiente, tá? Eu vou ter folha para mim. Então, mas quem quiser muda, tem quem arruma. Então, aqui em São Paulo, quem quiser muda, avisa que consigo muda, tá? Tem como plantar de semente também. Obrigado, Ricardo. Yota-san, domo arigatou gozaimasu. Nihonka desu né? Domo arigatou gozaimasu. Bom, vamos para a segunda parte. Terceira e última parte da avaliação do dados estatísticos. Seguinte, dados estatísticos, meio chato, tem assuntos meio chatos e tal, mas aquele que prestou atenção desde o começo vai ter uma noção muito legal de como que vive Nihonjin, de pessoa de Okinawa, principalmente de Kincho, né, realidade realidade socioeconômica, assistencial, médica, educacional, tudo. Nós tratamos um pouquinho de tudo, para ter noção de como que é a vida de morar em Okinawa, tá, gente? Bom, então, a terceira e última parte da avaliação hoje ficou mais para na do aspecto social, educação, parte de segurança e tal. Bom, o primeiro quadro aqui, ele mostra a quantidade de veículos por população, relação de população e veículos, né? Isso aqui é a província inteira, tá? Província do Okinawa aqui inteiro. População tá 1.400.000, tem quanto que tem aqui? 1.100.000 veículos, ou seja, como que é? 1,3 população para cada veículo. Aí eu fui verificar como que é comparado com o Brasil. O Brasil inteiro tem um carro para cada 4,4 habitantes, ou seja, bem menos carro que Okinawa. Só que São Paulo, capital, por coincidência, é um número muito parecido com Okinawa. 1,35. Okinawa é 1,3, né?
Então, o que nós temos um pouco, 1,35 é justamente Okinawa em 2014, hoje em 2017, últimos dados, tem 1,3. São Paulo está hoje 1,35 habitantes por veículo. Então, quantidade de carro em relação à população é muito parecido São Paulo, capital, com Okinawa. O segundo quadro que eu queria mostrar, essa aqui deixa eu ver, a evolução da população. Nos últimos Benkyōkai eu informei, né? Kincho é campeã japonesa de natalidade, cidade onde as moças têm índice, né, de ter filho mais alto do Nihon. Sei lá quantas mil cidades tem em São Paulo, já até esqueci. Em toda a cidade do Nihon, Kincho é a cidade que mais nascem filhos em quantidade, né, de filhos em proporção às mulheres, tá? Então aqui a ideia minha era mostrar aqui nascimento, né, quantidade de nascimento e óbito. Então acho que Kincho ainda tem um crescimento positivo, o crescimento vegetativo positivo. 30 pessoas, teve ano que teve 50 pessoas a mais nascendo do que morrendo, né? 14, 30, ou seja, é uma cidade que ainda nasce mais do que morre. Tem cidades, várias cidades do Nihon que é negativo, tá? Aí achei nesse quadro só para mostrar, para a gente sentir qualidade de vida de Kincho. Mortalidade infantil, 0. Mortalidade infantil, mortalidade neonatal. Neonatal, eu não sabia, eu pesquisei, é morte de criança até 27, quarta semana, até 28 dias, do nascimento até 28 dias, chama morte neonatal, 0, nos últimos 4, 5 anos, né? Perinatal, diz que é morte de feto nos últimos dias, ou seja, morte no parto, né? E até pós-parto 7 dias, uma semana. Esse caso ainda tem alguns, porque deve ser problema realmente de saúde, mas nasceu uma vez, neonatal, mortalidade infantil é 0 já há vários anos. Eu acredito que isso reflete reflexo da qualidade de vida, do padrão de saúde que o pessoal goza, os moradores têm, né? Salve, domo arigatou gozaimasu. Yukio, obrigado, hein? Nossa, minha vizinha Zumiko também está assistindo. Bom, aqui é quadro sobre causa-morte do Nihon, de Okinawa, de Kincho, desculpe, de Kincho. Campeão é realmente câncer. O japonês, no Japão inteiro, né? Principal causa de morte em Kin é câncer. Depois tem problema cardíaco, doenças cardíacas, AVC. Quarto, pneumonia. E de quinto em diante muda conforme o ano, porque não são muita gente, então oscila um pouco. Aí eu fui ver e no Brasil, como é que é a realidade, né? Aí eu verifiquei que esse primeiro câncer, o Brasil não tem câncer como primeiro, tá? Mas o doenças cardíacas, o primeiro, segundo é o AVC, terceiro pneumonia. Esses 3 aqui é exatamente o Brasil, só que não tem esse câncer em cima, né? Não tem câncer, o câncer fica um pouco para baixo, né? E mais o doença cardíaca, AVC, pneumonia, os 3 campeões de mortalidade do Brasil assemelha do Nihon. Única diferença, assim, principal é que em Kin, morte por câncer ainda é o principal, e diferença é grande, né? 2015, 26 pessoas morreram de câncer e 14 de doenças cardíacas, né? A diferença é bastante grande, 28, 18, 31, 18, ou seja, câncer ainda é o principal problema de saúde, pelo menos mortalidade em Kincho. Aqui outro quadro sobre
assistência, né? Para vocês terem uma noção da vida do povo de Kim. Achei esse quadro, achei interessante. Número de famílias assistidas na cidade, tá? População de 11.100 habitantes, né? Tem 290, um pouco menos que 300 famílias assistidas, 361 pessoas. A verba gasta para essa assistência, isso aqui já converti em reais para vocês poderem entender melhor, tá? Não adianta ter um número grande em ienes, vocês não têm nem noção do que significa. Então aqui está 1.000, né? Então 12.668.000 reais gastos por ano para essas famílias aqui. Isso dá mais ou menos, fiz cálculo bem só para ter uma ideia, só, tá? Mais ou menos 3.600 reais por família, tá? Tem famílias que ajudam a vida, ou seja, praticamente tudo, né? Assistência total para a pessoa, tem assistência à parte, moradia, né? Tem gente que recebe ajuda moradia, apoio, ajuda para educação, e também, em grande maioria, aqui, educação pouca gente, mas assistência médica e outros. E a prefeitura destina, como estava mostrando, 12 milhões de reais para assistência de essas 200 famílias, o que dá mais ou menos 3.600 reais por mês por família. E um número, para o padrão brasileiro, bom, isso aqui para o padrão japonês, custo de vida de lá não é valores altos não, mas dá para viver. Não é salário mínimo de 900 reais que não no Brasil. Esse quadro aqui só para ter uma coisa. Isso aqui só para a pessoa dar risada. Sem ofender pessoal do interior, em São Paulo a gente brinca, tal cidade, já tem até semáforo na cidade, né? Brinca falando que tem semáforo em algumas cidades, tem cidades que tem 1, 2 semáforos, ou tem cidades pequenas que nem semáforo tem. Aí, o Quinta tem semáforo, né? Eu não sabia a quantidade, achava que fosse meia dúzia de semáforo. Eu fui pegar na prefeitura, tem 24 semáforos, gente. É cidade grande já, tá? Tem 24 semáforos. E aqui tem histórico de cada semáforo, onde fica, quando que foi inaugurado, construído e qual tipo de mecanismo. Existe alguns, a maior parte de botão, porque o semáforo principalmente para auxiliar os pedestres a atravessar a avenida, né? Então, tipo botão, tem alguns que de sensor de presença, ou seja, não precisa apertar o botão, mas pedestre parou, capta sensor que diz pedestre e aciona o semáforo. E assim por diante. Primeiro semáforo foi inaugurado em 1973, em frente a Kinshagaku. Quem for para Okinawa, os bolsistas que estão assistindo, né, Denise está assistindo, em frente à Família Mato. Aquele semáforo em frente à Família Mato é o primeiro semáforo da cidade. Tá? Só para isso. O resto, olha, frente à prefeitura foi ano Natal. Aqui nem fiz tradução porque não adianta, a maioria não vai saber onde que é, né? Tem todos os pontos onde tem semáforo. E o mais importante, todas na única avenida principal, tá? As ruas transversais, nenhuma tem semáforo, somente na avenida principal, na via 329, que é a avenida principal que corta a cidade. Isso aqui só para a gente dar risadinha um pouquinho, tá? Aí, uma época que eu morei em 2004, um ano, né? E dirigi e tal. Eu acho que é impossível bater carro naquela cidade. A velocidade é tão baixa, todo mundo anda devagar e todos respeitam o trânsito, a lei de trânsito. Eu achava quase impossível bater carro, mas não só bate, morre gente no trânsito na cidade. É impressionante, tá? Realmente eu acho impressionante. Mas pouca gente, não é que nem aqui não, tá? Esse quadro aqui mostra dessa linha, esse quadro eu achei mais ou menos confuso. Desse traço um pouco mais grosso para cima é Kincho, só Kincho, nos últimos 4, 5 anos, tá? E desse traço grosso para baixo
é a região de atuação da polícia. Polícia funciona assim. Desculpa, isso aqui do... não, polícia. A polícia da região de Kim tem a abrangência Urumqi, que é uma cidade maior vizinha, tem 10 vezes a população que Kim. Kincho, Onnason e Ginozason. Essa é a área de atuação da polícia. Então, em termos de polícia, inclui Urumqi, tá? É uma cidade 10 vezes maior que Kim. E aqui está uma outra história. E Kincho, em 2016, teve uma vítima fatal no trânsito de Kim. 5 vítimas graves e 48 leves, tal. Isso em Kincho, no ano 2016. Nos últimos anos, teve, além disso, em 2013, teve 2 vítimas fatais, tal. Ou seja, tem acidente em Kincho. Praticamente, acidente com vítimas graves, leves, tem todos os anos. É quase inacreditável. Anda tão devagar, então todo mundo anda tão certinho. Muito provavelmente esses acidentes, grande maior parte, acontecem à noite por causa de gente que bebe e dirige, né? O índice de pessoal alcoolizado no volante em Okinawa é campeão do Japão. Província que mais gente é pego, flagrado em embriaguez ao volante, tá? Bom, próximo quadro é criminalidade. Criminalidade de Kincho. Nesses 4, 5 anos, últimos anos, quem visitou, quem sabe, é muito seguro, muito seguro. Minha mulher na época trabalhava, tinha que atravessar a cidade inteira a pé, morava na Misato, quem conhece, tinha que atravessar o bairro de Kim e trabalhava na divisa com Igei. Saía de casa umas 4 da manhã, escuro, né? E ela nunca sentiu receio de... Seria normal aqui em São Paulo você andar à noite escuro, né? Mulher sozinha, porque não, nunca ela sentiu medo de andar na rua à noite sozinha. Porque não tem criminalidade quase nada, tá? Pouco que tem, gente. Teve um crime hediondo aqui, não sei qual, essa classificação a gente não tem muito detalhe, não sei como que, até onde que é hediondo, a partir de onde que é violento e tal, essa parte legal eu não tenho muito conhecimento, eu simplesmente traduzi o que estava no quadro, tá? Então, teve um crime hediondo, mas ó, você vê, o assassinato não existe, né? Crimes violentos. Provavelmente briga, que alguém foi parar na delegacia, né? Uma coisa desse tipo. O que tem um pouco mais é roubo. Roubo ainda infelizmente tem, mas o roubo provavelmente inclui, sabe aquele roubo de que a pessoa rouba no supermercado, põe no bolso e tenta sair sem pagar? Esse tipo de roubo também deve estar aqui, tá, gente? Então, criminalidade é quase zero, é realmente muito, muito, muito seguro. Oi. Esse prefeito, tsuyosa, arigatou. Vazada, mite kureteru, né? Arigatou. Então, segurança é impressionante como é seguro. Não há crime em Okinawa, tá? Mas é briga de bêbado, essas coisas infelizmente ainda tem. Bom, agora é sobre ambulância. Eu disse... A área de atuação da polícia é uma. A ambulância e corpo de bombeiro é outro. Comando da polícia da região fica na cidade Uruma, né? Cidade vizinha. Corpo de bombeiros, o comando fica em Kincho. Kincho fica comando, inclusive o comandante máximo de corpo de bombeiro de Kim é o nosso prefeito. O prefeito sempre é o comandante máximo, né? Simbólico. O prefeito é o comandante, atende município de Kincho, Onnason, que é outro lado da montanha, da serra, e cidade vizinha de Ginoza. As 3 cidades é a área de atuação do Corpo de Bombeiros de Kim. Aqui eu queria só mostrar rapidamente
ocorrências. Teve 50 ocorrências de trânsito, isso aqui em Quinchô, tá? Em Quinchô, durante o ano de 2016, 50 saídas, né, das ambulâncias, transportando 60 vítimas. E eu não consigo entender muito bem o que significa geral. Tradução, simplesmente que eu fiz tradução, mas eu tenho algumas, tipo, autoflagelo, provavelmente tentativa de suicídio, né? E aqui tem movimento. Movimento provavelmente são pessoas que fazem caminhada. Tem muita gente que faz caminhada, tal. Então deve ter passado mal na caminhada, por isso que deve ser tradução por movimento. E uma grande maior parte da concorrência é emergência. Essa emergência que eu quis dizer aqui é emergência médica. Pessoa que passou mal em casa, pessoa de idade, passou mal, chama a ambulância para poder ir para o hospital. Então o que tem maior número disparado é emergência médica, 400 concorrências durante o ano, né? Mas você vê, não tem muito, praticamente violência não existe, né? Um pouco de trânsito e mais emergência médica nas residências. Aqui outro caso de trabalho de bombeiro. Região é tão tranquila em ocorrências que nem incêndio quase tem. Quem morou no Nihon sabe que no Nihon todo dia tem notícia de incêndio. Algum lugar está pegando fogo e morre gente. 1, 2, morre todo dia de incêndio. Só que aqui é a região de atuação de bombeiro, então é Quinchô, Onnação e Ginoza, tá? São 3 cidades. Durante o ano, ocorrências. Quinchô teve uma casa, foi incêndio numa casa, esse 2016, tá? E 6 lugares, matos. Isso de mato acontece assim, beira de estrada, o cara joga cigarro, pegou fogo num pedaço e tal, bombeiros foram lá apagar fogo. Alguma coisa nesse tipo. Tanto é que prejuízo em termos de dinheiro é zero, né? Então aqueles matos perto da estrada, tal. Isso aqui é comum. 2 carros pegaram fogo, um pouco mais grave, tanto que tem prejuízo. E basicamente só isso. O barco não teve problema. Ou seja, bombeiros de Kim quase não trabalha, tá? Só que apesar de ter pouca ação, né, pouca necessidade, hoje o Corpo Bombeiro de Quinchô tem esse quadro, 50, hoje está 61 funcionários. Tem o comandante geral, não é o prefeito, esse aqui é o comandante ativo, né? O prefeito é simbólico. Tem um comandante geral, depois tem os 3 comandantes. Essa tradução aqui eu tentei fazer de forma que vocês pudessem entender, que tem aqui. Como eles não são militares, como o Bombeiro do Brasil faz parte da Polícia Militar, eles não são militares, então a nomenclatura muda muito, mas só para vocês terem uma ideia de quem manda em quem, né? Quantas pessoas, quantos soldados tem e quantos tem os intermediários. Isso aí, naturalmente, o que está mais à esquerda é de maior graduação e da direita menor graduação. Essa distribuição do quadro de bombeiros da cidade que atende não só Kim, as 3 cidades vizinhas, tá? Além dos 60 bombeiros, cada cidade eles têm brigadistas, né? Brigadistas de brigada de incêndio civil, né? Pelo visto aqui, 2017 foi aumentado para 20 para cada cidade. Kim, Ginoza e Onnação, totalizando 60. São pessoas que ficam um período, não sei quanto tempo, tipo 5, 6 anos, depois fica renovando. São civis que são convidados para ser bombeiro, o brigadista, recebem treinamento e quando há ocorrência vai junto com os bombeiros, trabalham, mas para dar apoio, né? Provavelmente deve ter algum tipo de ajuda de custo, porque tem vários treinamentos no decorrer do ano, então deve ter ajuda de custo simbólico para compensar tudo isso. Ou seja, não é profissional, tá? Não é. Aqueles 60 são profissionais, só fazem isso, treinam todo dia, preparam todo dia para eventualidade. Esses brigadistas têm alguns treinos durante o ano para dar apoio para os bombeiros profissionais, tá? Agora o assunto é educação, nós vamos entrar para a educação.
A principal assim, diferença do Japão, cultura japonesa, cultura, as coisas do Brasil, realidade, além da segurança, preocupação que comunidade, que o governo, as pessoas têm com a educação dos filhos. Isso todo mundo sabe, né? Tanto que colônia japonesa no Brasil diferencia um pouco dos demais por causa dessa preocupação herdada dos nossos pais, né? Esse quadro aqui mostra, assim, muito tempo atrás, quando no meu tempo, 50 anos atrás, 60 anos atrás, mais perto da guerra, né? Era muito grande o número de jovens se formando em ginásio, porque até o ginásio é obrigatório, não pode criança no Nihon não ir para a escola até a idade. O ginásio é obrigatório, não tem jeito, vai preso se não for, né? Então todo mundo estuda até o ginásio. Na época que o Japão ainda era muito pobre, que não era muito pobre, muita gente era obrigado a sair para trabalhar, não podia ficar pensando em estudar. Índice de continuidade de estudo para segundo grau era muito alta, né? E com o decorrer do tempo, a economia do país melhorando, tal, esse número, o índice tem subido, né? Então esse quadro mostra a média do continuidade, né, do estudo do pessoal que forma no ginásio para colégio. A linha vermelha é do padrão média da província de Okinawa e Kincho é azul, que nos últimos 4, 5 anos deu um salto e superou a média da província, né? E hoje está muito próximo de 100%. 98% dos estudantes está indo para fazer o segundo grau, né? É um número bastante alto, porque assim, apesar de escola pública no Nihon, diferente do Brasil, tá? A escola pública no Brasil é custo zero, né? Mas mesmo as escolas públicas no Japão pagam mensalmente um valor, não é mensalidade como aqui, tá? Mas o almoço, as crianças almoçam na escola, todas as crianças almoçam na escola, porque é período integral. Eu peguei uma fase que eu lembro na minha infância, até segundo ano, eu levava bentô, todo mundo tinha que levar bentô. Imagina minha mãe fazendo bentô para 7 crianças, é um trabalho danado, né? Então, as cidades, né, os governos municipais têm autonomia de implantar alimentação nas escolas. Então, todas as cidades, a prefeitura constrói local, uma cozinha industrial para alimentar as crianças. Só que todas essas escolas cobram mensalidade das crianças para pagar essa alimentação. Provavelmente é subsidiado, não deve ser custo integral, né? Nunca examinei a contabilidade desses locais que fazem a refeição. Mas mesmo sendo subsidiado, é mensalidade que tem que pagar, né? E além disso, existem vários outros materiais que alguns materiais o governo dá, alguns os livros e tal, mas tem alguns materiais que não está coberto e quando vem cobrança. Então todo mês vem um envelopinho para os pais pagarem. Isso valores que para pessoa de baixa renda apela um pouco. Então, para o estudante fazer o colégio, além de essa mensalidade todo mês tem de qualquer jeito, tem outro problema. Kincho, na cidade de Kincho não tem colégio, né? Colégio mais próximo fica em Kinozason, cidade vizinha. De ônibus uns 15 minutos, 15, 20 minutos, é perto. Só que tem gasto de condução. Todo dia tem que pegar ônibus para ir, todo dia para voltar. Então, tem muita gente que não vai para Kinozason, vai para escolas particulares, outras cidades e tal. Mas, então, esse índice de 98% é um feito bastante interessante, tá? Não é tão simples assim. Não é tão natural, tão simples, manda todas as crianças para o colégio, tá?
Existem várias barreiras, vários problemas. Bom, aqui, esse quadro aqui eu publiquei mais por... Eu fiquei em dúvida por quê, né? Essa aqui, número de alunos do primário, é a coluna mais alta, e a coluna menor é do ginásio. Como o primário é 6 anos, no Japão 6 anos, e ginásio 3 anos, naturalmente a metade de alunos é natural. O que me chamou a atenção, eu não sei porquê, isso aqui eu vou atrás, um dia eu vou... No primário, sempre as meninas são um pouco maior do que os meninos, tá? O azul é os meninos, o pink é as meninas. Só que quando chega no ginásio, inverte. Os rapazes, os meninos são sempre mais do que as meninas. Só que essas meninas todas estão em algum ginásio. Só que não está no ginásio de Kim. Eu não sei o que acontece com essas meninas. Eu ainda vou me inteirar, tá? Mas só por essa curiosidade que eu tive. Por que no primário tem mais menina e no ginásio tem mais menino? São mesmo as crianças, né? Teoricamente. Então eu achei estranho. Isso é uma coisa que eu quero ver depois. Próximo quadro. Quantidade de alunos, professores. Se alguém que está ouvindo é professor de rede pública, acho bastante interessante esses números aqui, porque mostra, essa aqui é do ginásio, né? No ginásio. Escola Kincho tem um ginásio só, tá? O primário são 3 escolas, como são 5 bairros, só que dos quais 2 bairros ficam um pouco distantes, que dificulta crianças virem para a escola o maior primário, né? Então, nos 2 bairros um pouco distantes fizeram o primário de porte pequeno para poucos alunos, mas para a criançada poder estudar sem ter que pegar ônibus. Primário. Chegando na idade do ginásio, como já dá para andar de ônibus, então os 3 bairros, né, mandam todos os alunos para a única escola. Tem uma única escola ginasial na cidade, quantidade de sala, tal, e os alunos, né, e quantidade de professores e índice, alunos por sala, média, e alunos por mestre. Isso, eu, como não sou da área da educação, não tenho muito conhecimento se é número muito superior ou inferior que a realidade do Brasil, mas achei interessante. Outra coisa que eu queria mostrar, número de funcionários. Para uma escola com 300 alunos, só tem 5 funcionários, naturalmente além dos professores, né? Funcionários, porque no Nihon limpeza da escola não existe faxineiro, tá? 5 não tem nenhum faxineiro, tá? Nas escolas no Nihon, a limpeza da escola é responsabilidade dos alunos, desde prezinho, tá? Desde prezinho, a limpeza das escolas é responsabilidade dos alunos, não é dos professores, muito menos dos funcionários. A prefeitura não disponibiliza funcionário para limpar a escola, tá? Então, quando existe 1 ou 2 vezes por ano, quando começa a crescer muito mato, essas coisas, principalmente que crianças de até uns 10, 12 anos, o que acontece? A escola convoca os pais para fazer limpeza na escola. Limpeza que eu digo, cortar galho, cortar mato, os pais vêm num domingo e cortam tudo. Ou seja, a escola não tem funcionário para fazer isso. Por isso que eu estou tendo 5 funcionários numa escola de 340, quase 350 alunos. Tá? Essa é a realidade da educação no Nihon. Isso aqui é do escola primária, como estava dizendo, tem 3 escolas, uma grande, que é em Shogako, e 2 menores em 2 bairros um pouco distantes. Quantidade de sala e tal. Aqui média diz que tem 18, 20 alunos por sala, mas não corresponde à verdade. Tá? Aqui em Shogako, todos eles têm sala de 25 ou 30. Como tem 2 escolas que vai ter 6 alunos, em outra tem 10 alunos, a média baixa bastante, mas aqui em Shogako, que é principal, tem 25, 30 alunos em todas as salas. Tá? A relação de alunos por mestre, quantidade de funcionários já é um pouco maior, mas mesmo assim, 700 poucos alunos, tem 26 funcionários.
Nesse funcionário tem, acho que tem vigia, 2 vigias, deve ter acho que uns 3 enfermeiras, ou seja, faxineiro não tem. Isso aqui é a escola Jardim da Infância, também tem 3, igual a escola primária, para a pessoa não ter que andar muito, né, quantidade de crianças e quantidade de alunos por sala, professores. Aqui nem funciona tempo, professor que resolve tudo. E tem a creche. Creche tem mais unidades, porque para pessoas da região. E Quinchó ainda tem problema de falta de vaga, né? A estrutura oficial tem capacidade e tem mais criança do que capacidade instalada. Então, o que acontece? Tem muito convênio. Esses números que estão aparentes aqui são professores contratados que fazem nas casas, conveniados. Pega 2, 3 crianças e recebe ajuda de custo da prefeitura, porque a rede instalada não atende todas as crianças. Tem crianças que acabam ficando em casa, mas custo parte financiar o conveniado com a prefeitura. Esse outro índice que interessante para a pessoa conhecer. Como eu estava dizendo agora há pouco, antigamente os formandos de Chugacô, né, do ginásio, muita gente ia trabalhar. Aqui, formando do ginásio, tá? Após formação do ginásio, os que seguem para segundo grau, né? Grande maioria, os que vão para o mercado de trabalho, não, está diminuindo, aqui, último ano, 2016, nem teve nenhuma criança indo para o mercado de trabalho. Algumas escolas profissionalizantes, mas deve ser escola profissionalizante sem equivalência ao colégio, né? Que não seria segundo grau. Só que tem ainda gente que não trabalha, não estuda, infelizmente isso ainda tem um pouco, né, gente? Mas de qualquer jeito o índice está em 98%, é um número bastante interessante, eu acho que provavelmente é mais alto da história, tá? Eu não tenho como confirmar isso, mas provavelmente mais alto da história de Kim. Isso mais, também passando rapidamente, eu queria, se alguém é educador ou trabalha na área de saúde, acho que número interessante. Meninos, meninas, idade e altura média, né, de cada ano, tá? Nessa idade, média de Okinawa, comparado com média isso aqui é média de Kim, comparado com média de Okinawa e comparado com média do Japão, altura e peso. E uma coisa que é interessante, o pessoal de Kim, tirando a família que nem nós temos família Afuso, que assim, ponto fora da curva, como se fala, né? O pessoal de Kim, o pessoal de Okinawa, na média, a estatura é mais baixa que Nihonjin, não é? Aqui vê muito nitidamente, média do Japão, 1,52 m, Kim, 1,49 m, 1,59, 1,57. Ou seja, pessoa de Kim fica a média, tá? Lógico que tem gente mais ou menos mais alta no meio, mas a média fica abaixo da média do resto do Japão, na altura. Só que peso não fica não, tá? Peso tem muito gordinho aqui, né? Kim tem idade que é mais do que o restante do Nihon. Mas a estatura, pessoa de Kim é realmente um pouquinho mais média, mais baixa. Eu me sinto bem quando eu vou para Okinawa. Aqui no Brasil eu me sinto baixinho, né? Quando eu vou para Okinawa, eu sou mediano para cima. Eu fico assim, puxa vida, eu fico contente quando eu vou para Okinawa. Meus amigos do Kyusei, maioria, mais da metade é mais baixo que eu. E mais altos que eu não são muitos da minha turma, sabe? Então eu me sinto muito bem quando eu vou para Okinawa. Esse é um dos últimos quadros que eu queria mostrar, é o seguinte, é um pouco mais chatinho, mas uma vez o seu Paulo Arakaki sugeriu que tratasse no Benkyokai sobre orçamento da cidade, por que Quinchô, uma cidade tão pequena, consegue
tantos recursos a ponto de ajudar Chojinkai do vários países do mundo, né? Tem recurso e tal. E até considerei em consideração que um Benkyokai só para isso acho muito pesado, muito cansativo para os demais, mas como eu estou fazendo estatística, eu queria mostrar algumas coisas que vêm elucidar o que o Sr. Paulo Araki queria ver. Aqui peguei um texto, naturalmente, o balanço em Nihongo para traduzir é complicado. Eu sou contabilista, mas como contabilidade, termos técnicos em Nihongo é muito difícil, eu não consigo traduzir com tanta facilidade. Bom, aqui essa coluna é receita, tá? Do 2015, 2016. Eu tirei todos os outros anos. O orçamento deles é dividido em receita própria e receita de terceiros. Essa aqui, receita própria, é daqui para cima. Ou seja, o que a cidade arrecada dentro da cidade, com as leis normais. E existe receita por terceiros, ou seja, são tributos que o governo central cobra de tal e depois fica rateando, né? Tantos por cento para cada cidade, alguma coisa do tipo. Então é receita por terceiros e receita própria. Dessa receita própria, o principal é o imposto chamado impostos locais que cobram, né? Aqui tá já está em reais, tá? E com mil reais, ou seja, isso aqui 65 milhões de imposto arrecadado. Contribuição na cidade 5 milhões, taxas e monumentos 7 milhões, porque prefeitura aqui, tudo que você faz eles cobram a taxa, tá? Pediu documento tal, tem uma taxa. Então essas taxas ajudam a caixa da cidade. E o que eu queria mostrar são esses 3 itens aqui. Eu já disse aqui algumas vezes de que Kincho tem receita que outra cidade não tem, que dinheiro da base, locação da base. Um dia, já devo ter explicado algumas vezes, depois um dia vou fazer um específico para entrar um pouco mais em detalhe desse negócio do dinheiro da base. Mas, só que ninguém fala oficialmente que parte do balanço que é esse dinheiro. Ninguém fala, eu já perguntei, mas ninguém fala, tá? E não diz que é dinheiro da base. No balanço tem um nome e tal, para você ter certeza tem que estudar um pouquinho. E eu cheguei em conclusão, eu fiz a tradução para vocês entenderem. Receitas patrimoniais, muito provavelmente isso aqui é a locação de base, aluguel que recebe da base. E entrada de transferências e transferências recebidas. Esses os valores devem ser locação que cada Kujimusho, que são cada distrito, recebe, e parte é doado para a prefeitura. Então, esses 3 itens aqui devem ser dinheiro da base, aluguel da base. O que vai dar, se somando esses 3, 145 milhões de reais por ano. Uma cidade pequena com 145 milhões, o que corresponde 27,7% da receita total. É quase 30%. Quase 30% do recurso que Kincho tem vem da base. Por isso que a cidade de Kin tem dinheiro. Outro dado que eu queria mostrar, por que a cidade de Okinawa tem dinheiro. O Kincho tem dinheiro mais que os outros por causa disso aí, tá? Mas não é só Kin, tá? O que tem aqui? Transferência do Tesouro Nacional. 123 milhões no ano, depois 81 milhões, transferência do governo provincial, 53 milhões, 62 milhões. Esses tipos de transferências acontecem bastante em Okinawa e não tão comum em outras províncias, tá? Como é que acontece isso? Governo central do Japão é muito criticado, falando que sempre o Okinawa é sacrificado, sofreu na guerra, mantém base. Então a reclamação é muito grande para o governo. O governo tem ciência disso e tenta minimizar o sofrimento do povo. Então Okinawa é uma das províncias que mais recebe dinheiro, muito acima do que as demais províncias.
Muitas obras de Kim foi feito assim. Só para Okinawa, tá? Só para Okinawa que tem esse privilégio. Vamos supor que você vai construir, quem for para Okinawa agora, vai ver um viaduto, uma avenida nova, né, que foi construído para desviar fluxo da avenida principal da cidade para diminuir o trânsito na cidade. Construiu uma obra gigante, construiu um viaduto de quase 2, 3 quilômetros de comprimento, uma obra grande em Kim. Quando qualquer obra na cidade, se bem que desculpa, esse é um exemplo ruim, essa obra provavelmente quem bancou tudo do governo central. Mas vamos supor que construiu na cidade biblioteca. Tem uma biblioteca grande, uma das melhores de Okinawa, está lá. Quando a prefeitura de Kim faz um projeto de uma obra dessa, obra pública, de uma biblioteca, por exemplo, sabe como é que é feito verba? Vocês não têm ideia. Faz o projeto, a prefeitura entra com 10%. Só entra, vamos supor que tem um projeto de 10 milhões para construir uma biblioteca, que a cidade precisa e tal. Se 10 milhões, se a prefeitura tiver 1 milhão, 9 milhões, entre o governo central e o província dá. Do tipo, 8 milhões vem do governo central e mais 1 milhão do governo provincial. O governo japonês aceita que a prefeitura de Okinawa, principalmente as cidades onde a base, como é Kim, a reciprocidade, ou seja, em outras cidades, outros lugares, é meia meia. O prefeitura tem que pagar metade e o governo central banca metade. Isso é normal, tá? Mas em Okinawa, principalmente Kincho, não sei em outra cidade de Okinawa, mas Kincho, por ter base, reciprocidade é 10%, 90% do governo banca. Por isso que é fácil de construir as coisas aqui. Entendeu? São informações que o pessoal não fala, tá? Eu sei porque fico pesquisando, mas daí é que vem esses valores grandes, transferência do Tesouro Nacional, transferência... Essas verbas são verbas que vêm para outra parte que o município de Kincho dá, uma parte, e o complemento vem dessa forma. Né? Então, tem muita gente que faz campanha contra bases americanas em Okinawa, são pessoas que na verdade não conhecem a realidade de Okinawa. Tá? Quem realmente conhece a realidade de Okinawa não reclama não, porque faz parte da vida, a sobrevivência do Okinawa depende desses recursos, dinheiro que cai direto da base, dinheiro que o governo japonês, para compensar entre aspas, né, sofrimento do povo, manda mais dinheiro para Okinawa do que outras regiões do Japão. Bom, mudando um pouco de assunto, outra coisa, por que prefeituras de Okinawa têm dinheiro se as prefeituras do Brasil nunca têm dinheiro para nada? Gente, gasto com folha de pagamento dá 14%. Tem cidades no Brasil que está falando que 80% do orçamento está comprometido com folha de pagamento, não é? Não tem dinheiro para mais nada, né? Ó, despesas operacionais, 17%. Despesa de manutenção, 2%. Assistência. Como quem faz muito subsídio para ajudar a população, então subsídio gasta um bom dinheiro. 27% do orçamento é gasto para subsídio ajudar a população. Como tem bastante recurso e gasta pouco para o custo de despesa de custeio, no Brasil falam, né? Então eles podem se dar o luxo de fazer investimento. Aqui eu fiz tradução gasto de longo prazo, mas na verdade em Nihongo fala que investimento, para contabilidade japonesa é considerado investimento. Que tipo de investimento? Obras, construir ponte, construir avenida, para eles é investimento, na verdade, isso aqui, sabe? Considera-se investimento. Consegue fazer obras. Por quê? O gasto com custeio é muito baixo. E depois,
chega a ter tem pequenos gastos com empréstimos, juros, muito pequeno, insignificante praticamente, tá? E chega a ter prefeitura investir, comprar ações para ajudar empresas de economia mista. Acho que no Brasil é proibido comprar ações, prefeito comprar ações, mas no Nihon tem, tá? Bom, aqui tem um quadro, só para ter uma ideia como a prefeitura atua na vida do cidadão do Japão, de Kim. Aqui está quantidade de veículos. Eu peguei uma tabela de patrimônio da cidade só de veículos, tá? Que tipo de veículos tem? Tem 55 automóveis de passageiro, automóvel pequeno porte mais para carga, caminhão para coleta de lixo, é a prefeitura que faz, não é terceirizado. A caminhão para transporte de refeições. Eu disse que todos os estudantes da cidade almoçam na escola. Então existe um restaurante industrial de grande porte e tal, e todas as refeições são transportadas com caminhão da prefeitura para todas as escolas, creche da cidade inteira. Tá? Tem caminhão para transporte de comida da prefeitura, caminhão bomba, caminhão de limpa fossa. Infelizmente o Okinawa ainda tem muita fossa e tem que ter caminhão de limpar fossa. Não é privatizado, não é empresas que fazem, é a prefeitura que faz, tá? Caminhão pipa, micro-ônibus, caminhão pulverizador, caminhão guindaste, caminhão para o banho. Vai falar, o que é caminhão para banho? No Nihon, todo o Japão sofre de algum tipo de desastre natural, desde taifu, terremoto, maremoto. Então, todas pequenas cidades, todos governos locais têm que ter alguma estrutura para uma tragédia desse tipo. Então, esse caminhão é um caminhão que você, se um bairro ficar sem condições de moradia, tem que tomar banho. Então, tem um caminhão que vai lá, monta a tenda e tal, e oferece ofurô para moradores. Tem um sistema de aquecimento de água, então caminhão para banho. Ônibus com elevador, ônibus para cadeirante, para poder transportar dentro da cidade, escavadeira, tratores, carro funerário, é a prefeitura, tem empilhadeiras, ou seja, a prefeitura está muito próxima da população, o tempo todo atuando para melhorar a vida da população. Isso ajuda. Você não tem que contratar empresa privatizar empresa, né, privada para contratar esses serviços. Bom, aqui eu estava comentando, a prefeitura, por ter recursos sempre, né, e para fomentar algumas atividades dentro de Okinawa, acaba ajudando, valores pequenos, mas ajudando na vaquinha, vamos dizer assim, para constituir as empresas. Companhia Energética de Okinawa, toda a província de Okinawa, toda a energia elétrica, essa é a única empresa que gera energia, tá? A única empresa geradora de energia de Okinawa inteira, metade, sim, deve ser economia mista mais ou menos, né? Então prefeitura de Kim ajuda, Companhia de Alimentos de Okinawa, prefeitura ajuda, fábrica de cimento Ryukyu, fica lá em Motobu lá. Porque antes dessa fábrica, Okinawa tinha dificuldade de cimento. Cimento é um negócio que se tiver que trazer do resto do Nihon, encareceria muito. Então, o surgimento dessa fábrica ajudou muito no desenvolvimento econômico da ilha, né? O custo do cimento caiu muito. A fábrica de adubo, de Ryukyu, também. Esses bancos eu não concordo muito, mas os dois principais bancos, o Banco de Okinawa, Banco de Ryukyu, a prefeitura tem cota de participação, mínima, tá? Pouca coisa, tá? Não é nada, valor 120 mil reais, 400 mil, é pouca coisa, mas simbolicamente tem participação. Ou seja, eu só mostrei isso, que a prefeitura ajuda em algumas empresas e tal. Acho que no Brasil acho que é proibido fazer isso. Bom, aqui é um outro quadro, mostra quantidade de funcionários da prefeitura, né? E faixa etária. Pessoal administrativo. Aqui são profissionais qualificados, tipo técnico de impostos, enfermeiros, técnico de saúde. São poucos aqui, mas a grande maioria são administrativos normais, né?
E todos eles são obrigados a se aposentar com 60 anos. Acima de 60 não tem nenhum funcionário. São obrigados a aposentar com 60 anos, tá? E o prefeitura tem hoje, acho que 200 e poucos funcionários. E último quadro. Uma vez eu disse que o vereador na cidade não ganha tão bem que nem noção de político no Brasil, né? Aqui eu encontrei, isso aqui é real, tá? É oficial, tá? Já convertido em real com taxa de câmbio de sexta-feira passada, 0,518, tá? Real, como o real caiu muito perante dólar, né? Então o valor em real disparou, na verdade. Só que o salário deles, na verdade, o presidente da Câmara dá 3 mil dólares, 3 mil e poucos dólares, tá? O presidente da Câmara, 16 mil reais, não tem muita mordomia. O presidente da Câmara tem um carro com motorista. É o único privilégio, assim, de maior vulto, é isso. Vice-presidente já não tem carro, tá? Inclusive esse vice-presidente é o meu amigo, do que eu sei meu. E existem comissões permanentes. Quem assumir presidência de comissão tem um salário um pouquinho maior. E o vereador comum, normal, 13 mil reais. 3 mil dá... Acho que dá... Não sei se dá 3 mil... Não dá 3 mil, 2 mil e poucos dólares. Então, todos eles têm que ter uma outra profissão. Só com o salário do vereador passa dificuldade. Não é que não dá para viver, mas passa dificuldade. Como eles têm gastos também de relação, tem que se relacionar com muita gente, tem um gasto bastante alto. Esse aqui não sustenta o vereador, tá? E como não tem caixa 2, eles têm que ter profissão. Bom, gente, era basicamente isso que queria mostrar, a realidade um pouquinho de Okinawa, de Kincho. Quem teve paciência de ouvir os 3 capítulos do análise do relatório estatístico da prefeitura, eu acho que se for para Okinawa vai ter uma noção melhor de entender as coisas. Se você ver, encontrar com alguém e conversar, vocês vão entender muito mais fácil as coisas, né? Questão de dinheiro. Ou seja, resumindo, Kincho é uma cidade bastante rica. A prefeitura é rica. Kujimusho, né, que será o distrito, tem dinheiro. A população em si, eles não são ricos, são pouquíssimos que ganham bem. A maioria ganha, se for comparado com o padrão do Brasil, ganha mal. A maior parte da população de Kim ganha mal, né? Só que vive bem, mas não é que ganham bem não, tá? Ganham relativamente pouco, mas como a cidade tem uma estrutura pronta e apoio o tempo todo, de tal forma que a cidade, a estrutura, né, instalada ajuda a população para que tenha uma padrão de vida legal. Mas o rendimento deles é bastante baixo comparado com o resto do Nihon. O salário médio de Okinawa é muito baixo. Um rapaz, 20 e poucos anos, arrumar um emprego em Kim, dificilmente vai ganhar mais que 1.300, 1.400 dólares por mês, né? Se for para o resto do Nihon, facilmente ganha muito mais que isso, né? Não é verdade? Então, só que tem padrão de vida, qualidade de vida é muito legal, porque as coisas na cidade funcionam melhor do que outros locais, porque a prefeitura tem força. Tá, gente, desculpe, como mudei o plano, acabei fazendo 2 assuntos, acabou extrapolando, acho que foi o dia que mais extrapolei o tempo. Espero ter agradado. Gente, o estudo sobre aquele relatório estatístico matei hoje, então não vamos continuar. E como não está surgindo sugestões de assunto, eu vou fazer um plano de trabalho da seguinte forma.
Essa semana eu encontrei um dos associados postou no Facebook vida de um diplomata, eu não lembro o nome, depois eu posso verificar, não sei se foi Gilberto, alguém publicou para que mais gente pudesse conhecer vida de um diplomata japonês que na Segunda Guerra Mundial salvou milhares de judeus, né? Vida de muitos judeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas, ele concedeu um visto de trânsito para poder sair, né? Ir para o Japão, né? E esses todos salvaram. E é um caso interessante da história de um diplomata tal. Então, eu conheço a vida desse diplomata tal, já estudei. Então, eu achei interessante. Próximo Bem Que Eu Caio, eu vou pegar especificamente desse diplomata, eu vou apresentar para vocês. E minha sugestão, se vocês tiverem qualquer personalidade do passado do Japão que vocês querem que eu trate, vocês mandam, olha, eu queria saber um pouco mais do sei lá, imperador não sei das quantas, ou ouvi falar do Tokugawa Ieyasu, eu queria saber um pouco de qualquer personalidade que vocês queiram conhecer um pouco da história do Japão. Toyotomi Hideyoshi, por exemplo, o cara que unificou o Japão, qualquer personalidade, ou sabe, aquele que vocês quiserem, eu tenho curiosidade de fulano, manda para mim, eu vou relatar aqui, né? Pode ser personalidade de Okinawa ou não, de repente pode ser do resto do Nihon, né? Importante que seria interessante que seja algum do Nihon, né? Porque se for de outra nacionalidade tem outros meios para vocês fazerem, mas do Nihon é um pouco mais complicado. Então na semana que vem eu vou fazer desse diplomata, que muito pouca gente sabe, né? No Brasil duvido que alguém tocou nesse assunto, mas é uma história muito interessante, muito legal. Então eu vou fazer, a partir da semana que vem, vamos abrir assim, sessão de histórias das pessoas do passado do Nihon, tá bom? Aí quem tiver curiosidade de alguém especificamente, manda para mim. Muita gente conhece com certeza o Yamamoto, o almirante Yamamoto, né? O Tokugawa Ieyasu, que fundou a dinastia Tokugawa. Tem tanta gente, né, na história do Nihon que merece ser assim, estudado, né? Aí vocês mandam nome, só manda nome, aí o resto me vira aqui, tá bom? Obrigado pela audiência e desculpe por exceder tempo como hoje, hoje exagerei um pouquinho, né? E até terça-feira. E aguardo sugestões de nomes, tá bom? Recapitulando para quem entrou agora, sábado vamos distribuir Mochigome com a folha de Saningo, tá? Então sábado, mais ou menos por volta da hora do almoço, por favor retirar lá na sede. Mas quem está vendo a lista, nós vamos conversando via WhatsApp durante a semana, tá? Sábado nós vamos distribuir para vocês poderem fazer caça-muti igual esse. Olha, eu fiz uns 30 desse aqui e já comi quase tudo. Até terça-feira. Muito obrigado e boa noite.